amigos, alô você, tudo bem? Estamos dando início a mais um programa SOS Verdade Reinaldo de Almeida e hoje estarei entrevistando mais uma vez, com grata satisfação, minha colega, a doutora Bruna Braga Félix Soares, advogada, especialista em direito de família e sucessões, planejamento matrimonial e sucessório. E ela atualmente é presidente da Comissão Transitória de Reforma do Código Civil da OAB Niterói, pela OAB de Niterói, né? E colunista do nosso jornal Arautos Advogados, que estará hoje abordando o tema importantíssimo, hein, gente? Alteração do regime de bens. Presta atenção, hein? Boa tarde, doutora Bruna Braga. Prazer tê-la aqui novamente. Boa tarde, eu que agradeço novamente a oportunidade de estar aqui. Boa tarde, doutor Reinaldo, e a todos os telespectadores e seguidores do programa SOS Verdade. Legal. A direção do programa preparou algumas perguntas para que eu as fizesse a leitura relacionadas ao nosso tema de hoje, que é... Qual o tema? É a alteração de regime de bens. Legal. Doutora Bruna, o que significa a alteração do regime de bens no casamento e união estável? Quais são os principais objetivos? Bem, eu sempre falo, né, que o regime de bens é o que vai reger ali, são as regras do jogo, as regras do casamento e da união estável, e que tem reflexos diferentes no caso de um divórcio ou então de um falecimento. E muitas das vezes, ainda mais o brasileiro, ele não escolhe o regime. E durante o casamento ou união estável, pode ser que esse casal, eles percebam que houve ali uma alternância, né? Uma alteração, aliás, da vida deles, e que é necessário alterar esse regime de bens para fins de proteger o patrimônio, ou então que cada um tenha sua autonomia da administração do patrimônio, ou queira beneficiar um ao outro. Então, é sim possível você alterar o regime de bens do seu casamento ou da sua união estável. Claro que de forma consensual, sendo que no casamento é necessário um procedimento judicial e na união estável pode ser direto em cartório. Perfeito. Doutora, quais são os reflexos práticos dessa alteração no patrimônio do casal e na sucessão, especialmente considerando os regimes de bens previstos no nosso país? Sim. Quando a gente fala de alteração de regime de bens, principalmente a gente deve levar em conta o seguinte: a administração daquele patrimônio. Então, o objetivo dessa alteração é quem vai administrar esse patrimônio. Se vai ser em conjunto pelo casal ou se cada um vai ter a sua autonomia. Outra questão também é relacionada a dívidas, porque dependendo do regime de bens, aquele patrimônio comum do casal pode, né, responder por dívidas de um dos cônjuges ou companheiro. Outra questão também é a questão do planejamento sucessório, né, do patrimônio daquele casal, porque dependendo do regime, o cônjuge sobrevivente ou companheiro pode ter mais direitos ou não. E a gente tem que lembrar o quê? Que a alteração do regime de bens, ela também é um instrumento do planejamento matrimonial. E é muito importante que os casais, de acordo com a realidade deles, né, verifiquem sobre a possibilidade de alteração, que pode ser para benefício realmente. Perfeito. Doutora Bruna Braga, quem pode requerer a alteração do regime de bens e quais os critérios e cuidados? Quem pode requerer essa alteração realmente é o casal de forma consensual. E qual é o objetivo, como eu disse? É de acordo com a dinâmica daquele casal e proteger o patrimônio deles. Mas para a gente fazer essa alteração de regime de bens, um casamento ele é judicial, existe um procedimento no qual tem que ficar comprovado que essa alteração trará benefícios para o casal, mas principalmente que não trará prejuízos a credores, a terceiros. Por quê? Porque muitos dos casais, né, uma das partes pode ser um empreendedor, um empresário, então pode atingir aí de repente o patrimônio pessoal. Então tem que ficar caracterizado aqui que não haverá prejuízo a terceiros e nem fraude. Esse é o principal requisito para alteração do regime de bens. Bem explicado, por favor.
eu gostaria que você tecesse algumas considerações finais sobre o nosso programa de hoje, por favor. Olha, mais uma vez eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui e lembrar a vocês que toda a questão que envolve família, casamento, que ele é um contrato, né, ou união estável, vocês devem procurar sim um profissional especialista para te orientar, porque principalmente quando a gente fala de regime de bens, ele tem reflexos diferentes para um divórcio ou então para um falecimento. Então é isso, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui e esclarecer para vocês, todos os seguidores, sobre mais um tema muito importante. Perfeito. Doutora Bruna, eu quero aproveitar esta oportunidade do programa de hoje e entregar, passar às suas mãos a moção de agradecimento que nós, quando fizemos 22 anos de existência, ofertamos a todos os colaboradores nossos. Como a doutora não pôde vir no dia, eu peguei uma pessoa para receber por você e estou hoje passando as suas mãos, que eu gostaria que a nossa câmera focalizasse um pouquinho aqui para ver. Esse é o que você, nossa moção de agradecimento por sua participação em nosso jornal. Tá eu agradeço mais uma vez, eu fico muito honrada em participar do Jornal Arauto dos Advogados. Ele traz benefício, conhecimento entre os colegas e, mais uma vez, parabenizar o Dr. Reinaldo pela iniciativa. Olha só, 22 anos e sempre no último dia do mês. Sai certinho nesses 22 anos. Isso aí. Tá? Porque 5 dias antes nós começamos a fechar um programa, o jornal, para poder mandar para os Estados Unidos, Canadá e Portugal. E depois é que nós soltamos todo mundo no mesmo dia, entendeu? Por isso que é no último dia do mês. É uma iniciativa maravilhosa. Vale a pena todo mundo ter acesso ao jornal, que vários colegas contribuem. Perfeito, é isso aí. Olha só. Lamentavelmente estamos chegando ao final de mais esse programa, esperando que tenha sido do agrado de todos e desejando uma grandiosa sexta-feira, um bom final de semana e um beijo no seu coração. Tchau. Obrigado, Bruno, mais uma vez.